Tony Stark partiu como herói nos cinemas, né? Deu a vida pra salvar o universo, todo mundo viu isso. Nos quadrinhos, galera, o buraco é mais embaixo e a Marvel destruiu o personagem de um jeito que vai te deixar bolado. A revista do Homem de Ferro, né, tá fechando um ciclo nos Estados Unidos e os roteiristas resolveram, assim, chutar o balde. Prepara seu estômago aí, porque o bagulho vai ser tenso agora. Trunks, Peter aqui. Desde a origem, o Homem de Ferro debatia a ligação entre o homem e a máquina. Nas primeiras histórias, ele literalmente dependia da armadura pra ficar vivo. Ele precisava dela pra ficar vivo por causa do coração, né? Aquele fragmento da granada que estava alojado no peito dele. A gente viu, inclusive, esse drama nos cinemas. Depois evoluiu pra um reator no peito e depois os roteiristas tiraram isso do personagem. Esse lado do Tony Stark, de estar ligado fisicamente à armadura, tá sendo resgatado na saga atual do personagem nas revistas. Só que, na boa, dessa vez os roteiristas foram longos demais. Tudo tem limite, eu acho que os caras passaram, e passaram muito agora. Tira as crianças da sala, hein, galera? Mas antes de tirar, deixa as crianças darem joinha. Você também é adulto, todo mundo dando joinha. Valeu, galera, de coração, o seu joinha tá ajudando muito. Só esse cliquezinho aí tá levantando pra caramba. Vamos lá. A revista Tony Stark Iron Man vai ser cancelada na edição 19 nos Estados Unidos. A série atual foi bem recebida pela galera, mas a Marvel confirmou o lançamento do último número para dezembro. Ninguém sabe o que vai acontecer com o personagem depois disso. Parece que foi isso que precisava até para os autores surtarem. Ah, mas vai acabar a revista, então olha o que eu fazer agora com o Tony Stark, então. A edição 16 da revista já tá na reta final da saga. Traz uma mudança no Homem de Ferro que vai ser difícil reverter. Ah, ele morreu, se morreu ele volta, isso sempre acontece nas revistas. Não, ele não morreu. Mas tu vai querer que ele tivesse morrido, antes tivesse morrido. Saca só o que aconteceu com o Tony Stark nos quadrinhos. Solta a imagem, produção, vapo! Sim, galera, esse é o Tony Stark no final da edição 16 da revista dele. É um esculacho, não é? Como é que ele vai sair dessa na próxima revista? Por que a Marvel vai cancelar a série? O fim do Tony Stark é esse aí mesmo? Eu não tenho a resposta para essas perguntas, ninguém sabe. Mas eu posso te contar como é que ele chegou nesse ponto. E eu já adianto logo, a culpa é do Ultron. Nos quadrinhos, Ultron é um dos mais ameaçadores, né, inimigos dos Vingadores. Foram muitas as sagas em que esse robozão aí quase destruiu o grupo inteiro. É difícil encontrar um inimigo dos Vingadores que tenha matado mais gente do que ele. Ele realmente tá no topo, assim, de cara cruel. É por isso que eu torço, inclusive, pra Marvel levar ele de volta pro CM, né? Pô, ele sai e volta nas revistas de quadrinho o tempo todo. Porque não dá pra destruir o Ultron, diga-se de passagem. Não dá, você não destrói o Ultron. Os Vingadores tentaram por décadas acabar com ele nas revistas em quadrinhos e o Ultron sempre volta. Pior e mais forte. Mais cruel, e o cara tá sempre voltando. Cara, não, aquilo. Na saga atual, o Ultron caprichou. O cara se superou. Como vocês sabem, diferente do que a gente viu no CM, quem criou o Ultron nos quadrinhos foi o Dr. Hank Pym. Sim, ele, o primeiro Homem-Formiga. Nas revistas ele é um gênio completo, mas vacila. Um desses vacilos foi o quê? Foi o Ultron. Só que o Ultron não tem um pingo de gratidão naquele coração metálico em forma de secretária eletrônica. A saga The Ultron Agenda, que tá rolando agora, traz um Ultron que se fundiu com o Dr. Hank Pym. Os dois estão dividindo um corpo, uma fusão bizarra de carne e metal. Não tenta entender como é que isso funciona em termos de biologia, né? Eu não sou professor, também não sei explicar. Isso é quadrinho. Esse Ultron Pym, tá determinado a fazer a mesma coisa com todo mundo que ele encontrar. As primeiras vítimas do vilão foram o Magnum e o Visão. Os dois sempre tiveram uma relação complicada. O Visão nos quadrinhos teve aquele padrão mental dele copiado do Magnum. Enfim, é uma salada isso aí. Mas ficou pior. Ultron Pym juntou os dois numa outra aberração, que era Magnum e Visão ao mesmo tempo. Duas pessoas no mesmo corpo, carne e metal. Tony Stark resgata os dois e tenta encontrar uma cura. Uma forma de separar os dois organismos sem destruir os dois, né? Deixando cada um vivo. Aparentemente é impossível. Pior que isso, enquanto Stark tenta resolver esse pepino, o Ultron Pym sequestra a Jocasta e a Vespa ao mesmo tempo. Pô, galera, se o vilão tá obcecado em fundir metal e carne, é óbvio que vai dar ruim isso aí. Se o cara sequestrou Janet Van Dyne, a Vespa, que é humana, e levou também a Jocasta, que é um robô, ele tá querendo juntar as duas também. Tony Stark leva pro lado pessoal e vai atrás das duas. Na série atual, a Janet Van Dyne é a namorada do Tony Stark. Não tem Pepper Potts nos quadrinhos, não. Para com isso, galera. A fila andou, hein? O Homem de Ferro parte com tudo pra descobrir onde é que o vilão tá, né? E vai pra salvar também a Vespa e a Jocasta. O Ultron Pym tá loucão e quer mesmo juntar as mulheres.
Ele fala, abre aspas, nós somos a união perfeita, carne feita em metal, metal feito em carne. Como eles podem nos deter? Nós somos a evolução, nós somos a promessa de cada manhã, nós somos o Adão de uma raça que virá e em breve nós teremos nossa Eva. Fecha aspas. Tony Stark chega aos 45 do segundo tempo, na hora que o Ultron Pym já começou o processo de fusão. Uniu os dois, humano e máquina. Ele consegue salvar a Janet e a Jocasta dos tubos de fluido lá do vilão, mas acaba sendo atingido pelo processo. Só que não tem nenhum robô perto do Tony Stark. Ou será que tem? A fusão molecular acaba acontecendo entre o personagem e a armadura dele. Você se ligou? E o Tony Stark vira isso aí agora, olha. Ele chega a pedir socorro pra Vespa, mas a edição acaba por aí, deixando a galera no suspense, no hype. Né? Pô, eu leio, fico no hype e trago pra vocês. O cara vai ter que arranjar um cirurgião plástico muito bom. Um mecânico, um lanterneiro, porque, cara, deu ruim, não deu? Logicamente eu vou acompanhar o que acontece, depois vou continuar lendo isso aqui pra trazer pra vocês, mas fica a visão chocante aí pra vocês, ok? É pra ter pesadelo mesmo. A Marvel destruiu o Tony Stark dessa vez, hein? E na última edição, sem continuação, vai largar o bichinho assim pra gente, rapaz? Que loucura, hein? Nerd, muito obrigado por mais um vídeo. Não esquece o joinha se você quer a continuação dessa história, o que acontece com o Tony Stark. Manda nos comentários aí e fala, Peter, lógico que a gente quer a continuação. E eu trago pra vocês, lógico que eu vou trazer. Obrigado de coração, galera. Não esquece, se inscreve aqui, porque é a sua inscrição que vai fazer esse vídeo subir e o canal ter hype de novo, porque você é o responsável por isso. O canal só aparece se você vir aqui visitar a gente. Aliás, o YouTube parou um pouquinho de entregar os nossos vídeos. Então, não esquece, todo dia, vem aqui também. Não confia só no sininho, não. Vem aqui também. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!